Os 10 Mandamentos. 1956 é uma obra-prima clássica do cinema com um elenco lendário que outrora revolucionou Hollywood. No entanto, por trás da aura dessas estrelas, escondem-se tragédias pouco conhecidas. Muitos deles morreram em circunstâncias trágicas e misteriosas, chocando os fãs. Yvonne de Carlo como Séfora. A interpretação de Yvonne de Carlo como Séfora em Os 10 Mandamentos, 1956, é um de seus papéis mais icônicos, consolidando seu lugar na história do cinema. Como a devotada esposa de Moisés de Carlo, imbuiu a personagem com força e graça, tornando Séfora uma figura inesquecível e fundamental nesta épica história bíblica. A inegável química entre ela e Charlton Heston criou uma relação dinâmica que cativou o público e suas performances ainda são celebradas décadas depois. Apesar de uma infância difícil, a paixão de Yvonne pela arte floresceu desde cedo. Reconhecendo o potencial da filha sua mãe, a matriculou em aulas de dança, lançando as bases para seu futuro na indústria do entretenimento. Na adolescência, o talento de Yvonne chamou a atenção da comunidade artística de Vancouver e ela se matriculou na Escola de Dança da Colômbia Britânica. Em busca de um futuro melhor, Yvonne se mudou para Los Angeles com a mãe, onde participou de concursos de beleza. Foi nessa época que ela conheceu o empresário Niles Granlund, que desempenhou um papel fundamental em sua carreira em Hollywood. Ela começou sua carreira com papéis não creditados, deixando sua marca em filmes como Harvard e Here I Come 1941. No entanto, foi seu papel como dançarina no faroeste Salomé 1945 que a catapultou para o auge da popularidade. A carreira de Carlo abrangeu mais de 7 décadas e, à medida que envelhecia, ela fez uma transição perfeita para papéis coadjuvantes, consolidando sua presença em Hollywood. Em 1960, ela foi homenageada, não com uma, mas com 2 estrelas na Calçada da Fama de Hollywood. Uma por sua carreira no cinema e outra por suas contribuições para a televisão. Além de suas conquistas como atriz, a vida pessoal de Carlo era igualmente interessante. Ela teve relacionamentos com algumas das figuras mais famosas de Hollywood, incluindo o enigmático Howard Hughes e o ator Robert Stack. No entanto, durante as filmagens de Shotgun em 1955, ela conheceu Bob Morgan, dublê de Robert Drew. Após a morte da esposa dele, o casal iniciou um relacionamento, casou-se em 1955 e teve 2 filhos, Bruce e Michael. O casamento terminou em divórcio em 1973. Além de sua carreira de atriz, de Carlo também era conhecida por suas fortes convicções políticas, alinhando-se a figuras conservadoras como Richard Nixon, Ronald Reagan e Gerald Ford. No entanto, foi sua paixão pelos direitos dos animais que moldou sua vida nos últimos anos. Ela se tornou uma defensora ativa dos direitos dos animais, dedicando grande parte do seu tempo à promoção do bem-estar animal e usando sua posição para conscientizar sobre a importância da proteção animal. Em 1998, de Carlo sofreu um AVC leve e passou os últimos anos de sua vida no Film and Television Institute Country House and Hospital M, Woodland Hills, Califórnia. Ela faleceu de insuficiência cardíaca em 8 de janeiro de 2007 aos 84 anos. Suas contribuições inesquecíveis para o mundo do entretenimento garantirão que ela seja lembrada não apenas por seu talento, mas também pela compaixão e força que demonstrou ao longo de sua vida. Olive Deering como Miriam. Ao pensar em Os 10 Mandamentos, 1956, é difícil não lembrar da inesquecível atuação de Olive Deering como Miriam, a irmã de Moisés. Em um filme conhecido por sua grandiosidade épica e momentos dramáticos, a performance de Deering se destaca por sua força silenciosa e profunda compaixão. Ela transforma Miriam de uma personagem secundária em um símbolo de fé e esperança inabaláveis, deixando uma impressão duradoura no público. Suas palavras: "Ele nos libertará da escravidão.
ainda ressoam no público, capturando perfeitamente a essência da devoção e da fé inabalável de Miriam Nascida. Olive Corn. Em 11 de outubro de 1918, na cidade de Nova York, ela cresceu em uma família que valorizava a criatividade. Seu pai, Max Corn, era dentista, mas sua mãe, Zelda Berushin, reconheceu o potencial de Olive e a incentivou a seguir uma carreira artística. O irmão de Olive, Alfred Ryder, também era ator, e eles compartilhavam a paixão pelo palco. Aos 11 anos, Olive ingressou na Professional Children's School, abrindo caminho para uma carreira que duraria décadas. Seu primeiro papel teatral significativo foi em Girls in Uniform, 1933, onde mesmo em um pequeno papel, revelou seu talento natural. A carreira teatral de Deering floresceu com performances excepcionais em peças como Winged Victory, de Moss Hart, e Suddenly Last Summer, de Tennessee Williams. Sua habilidade em criar personagens complexos lhe rendeu aclamação da crítica e a consagrou como uma atriz de grande talento. Em 1980, ela se reuniu com seu irmão Alfred para uma remontagem de The Two Characters de Tennessee Williams, uma produção que evidenciou seu talento e profundidade emocional. Embora sua carreira no teatro tenha sido impressionante, seu trabalho no cinema e na televisão consolidou ainda mais sua posição. Colaborações com DeMille, incluindo um papel em Os 10 Mandamentos, foram momentos cruciais em sua carreira, mas ela também deixou uma marca significativa na televisão. Atuando em mais de 200 peças, Deering demonstrou sua versatilidade em diversos gêneros. Suas participações em Perry Mason e The Alfred Hitchcock Hour foram particularmente memoráveis, já que ela transitava com facilidade entre dramas envolventes e histórias instigantes. Os talentos de Deering iam além das telas. Ela também era uma voz requisitada no rádio, participando de programas como Lone Journey e Against the Storm. Sua capacidade de transmitir emoção e criar personagens vívidos apenas com a voz ressaltava sua incrível versatilidade como atriz. Fora dos palcos, a vida pessoal de Deering foi marcada por um breve casamento com o diretor de cinema Leo Penn em 1947, que terminou em 1951, divórcio democrata ativa. Ela apoiou Adlai Stevenson na eleição presidencial de 1952, demonstrando seu comprometimento com as questões da época. Infelizmente, Olive Deering faleceu de câncer em 22 de março de 1986, aos 67 anos. Ela foi sepultada no cemitério Kensico, em Valhalla, Nova York. Embora não tenha tido filhos, seu extraordinário legado permanece vivo por meio de suas contribuições para o teatro, o cinema e a televisão, fazendo com que seja sempre lembrada como uma atriz talentosa e valiosa. Charlton Heston como Moisés. A interpretação de Charlton Heston como Moisés em Os 10 Mandamentos, 1956, de Cecil B. DeMille, é considerada uma das performances mais icônicas da história do cinema. Sua presença imponente e genuína, profundidade emocional, deram vida ao líder bíblico de uma forma que não se via há décadas. Como Moisés, Heston tornou-se um símbolo de liderança, coragem e fé, e sua atuação ressoa com o público até hoje. O próprio filme, uma interpretação épica da história bíblica, consolidou o lugar de Heston como uma das estrelas mais respeitadas e admiradas de Hollywood. Nascido John Charles Carter, em 4 de outubro de 1923. Em Wilmette, Illinois, Heston teve uma infância difícil e desafiadora. Após o divórcio de seus pais, mudou-se com a mãe para St. Helens, Michigan, onde descobriu um profundo amor pela natureza, especialmente pela caça e pesca. Com apenas 10 anos, sua vida mudou drasticamente quando sua mãe se casou novamente e eles voltaram para Wilmette. Foi enquanto frequentava a New Trier High School
que a paixão de Heston pela atuação realmente floresceu. Participando ativamente do programa de teatro da escola, ele rapidamente ganhou fama por seu talento no palco e ingressou no teatro comunitário local de Winnetka, preparando o terreno para seu futuro. Após se formar na Universidade Northwestern, Heston alistou-se no Corpo Aéreo do Exército dos Estados Unidos em 1944. Ele serviu seu país com distinção como metralhador e operador de rádio durante a Segunda Guerra Mundial. Após o término da guerra, mudou-se para Nova York, onde trabalhou como modelo artístico para se sustentar enquanto buscava uma carreira de ator. Ele estreou na Broadway em 1948 em Antônio e Cleópatra, e rapidamente chamou a atenção de Hollywood. No ano seguinte, interpretou Marco Antônio na adaptação cinematográfica de Júlio César, consolidando seu status como uma estrela em ascensão. Participações na série Studio One da CBS também contribuíram para o lançamento de sua carreira em Hollywood. A carreira cinematográfica de Heston abrangeu mais de 6 décadas e ele ficou conhecido por atuações épicas em filmes como Ben-Hur 1959, pelo qual ganhou o Oscar de melhor ator, e Planeta dos Macacos. 1968. Sua interpretação de Judas. Ben-Hur permanece uma das mais aclamadas da história do cinema, mas sua carreira também incluiu papéis importantes em Soylent Green 1973 e A Marca da Maldade. 1958. O poder e o carisma de Heston moldaram sua carreira, tornando-o uma figura adorada em Hollywood e um ícone da era de ouro do cinema americano. Em sua vida pessoal, Heston casou-se com sua namorada da faculdade, Lydia Clark, em 1944. O casal teve 2 filhos, Fraser e Holly, e permaneceram juntos por mais de 60 anos até a morte dele em 2008. Apesar dos desafios pessoais, Heston demonstrou uma resiliência notável. Em 1998, ele foi diagnosticado com câncer de próstata, que venceu com sucesso através do tratamento. No entanto, em 2002 anunciou com tristeza que sofria da doença de Alzheimer. Isso marcou o fim de sua carreira de ator e de sua presidência na Associação Nacional de Rifles NRA. Charlton Heston faleceu em 5 de abril de 2008, aos 84 anos, devido a complicações relacionadas a uma pneumonia. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em $40 milhões. Um testemunho de sua dedicação à arte ao longo da vida e de seu legado duradouro em Hollywood. Embora tenha enfrentado problemas de saúde nos últimos anos, seu impacto na indústria cinematográfica e seu memorável papel como Moisés em Os 10 Mandamentos continuam sendo reconhecidos por fãs e críticos. Anne Baxter interpretou Nefertiti no filme Os 10 Mandamentos de 1956. Anne Baxter retratou Nefertiti, a ambiciosa e ciumenta filha do faraó, de uma forma vívida e inesquecível. Sua interpretação de uma mulher dividida entre o amor e o poder, combinada com a intensa química com Charlton Heston, a tornou um dos papéis mais memoráveis da história de Hollywood. O filme, dirigido por Cecil B. DeMille, representou um divisor de águas na carreira de Baxter, catapultando-a ao topo da lista de estrelas de Hollywood. Mas o que estava por trás dessa presença deslumbrante na tela? Quem era a mulher que deu vida a essa personagem icônica? Nascida em 7 de maio de 1923, Anne Baxter não era estranha à criatividade. Neta do lendário arquiteto Frank Lloyd Wright, ela cresceu cercada por arte. Sua paixão pela atuação floresceu cedo, o que a levou a conhecer sua famosa aluna, Maria Ouspenskaya. A carreira de Baxter começou no teatro antes de migrar para o cinema, fazendo sua estreia em 20 Mullet em 1940. Ela logo se tornou atriz contratada da 20th Century Fox, onde seu talento foi rapidamente reconhecido. No entanto, foi seu papel em The Razor's Edge, 1946, que realmente catapultou Baxter ao estrelato.
Seu papel como Sophie MacDonald lhe rendeu um Oscar e um Globo de Ouro de melhor atriz coadjuvante, consolidando seu lugar em Hollywood. A versatilidade de Baxter era inegável, e ela foi indicada ao Oscar de melhor atriz por sua atuação em A Malvada 1950. Ao longo de sua carreira, colaborou com alguns dos diretores mais renomados de sua época, impressionando sempre com sua versatilidade. No entanto, foi Os 10 Mandamentos que se tornou um de seus papéis mais icônicos, rendendo-lhe um prêmio Laurel de melhor atriz. Apesar de sua carreira brilhante, a vida pessoal de Baxter também foi turbulenta. Em 1946, ela se casou com o ator John Rodiak e deu à luz uma filha Katrina em 1951, mas o casamento terminou em 1953. Baxter assumiu a responsabilidade pelo distanciamento emocional que levou ao divórcio e, em suas memórias, narrou sua adolescência. Em meados da década de 1950, ela teve um caso com Filippo Autelitano, membro da família criminosa Gambino. Apesar do escândalo, Baxter continuou sua carreira cofundando a Baxter Birdwell Productions, com o magnata da mídia Russell Birdwell. Embora seu ambicioso projeto cinematográfico nunca tenha se concretizado, a determinação de Baxter em fazer sucesso em Hollywood permaneceu forte. Em 1960, Baxter casou-se com o fazendeiro Randolph Galt, com quem teve 2 filhas. O casamento terminou em 1969, um fato que Baxter relembrou em sua autobiografia de 1976, Intermission. Após seu segundo divórcio, ela se casou com o corretor da bolsa David Klee, mas uma tragédia a atingiu pouco depois. A morte dele devastou Baxter e a obrigou a reconstruir sua vida. Em 12 de dezembro de 1985, Anne Baxter faleceu aos 62 anos. 8 dias após sofrer um derrame enquanto esperava um táxi em Nova York, apesar de estar em suporte de vida. Sua família tomou a dolorosa decisão de encerrar o contato com ela. Sua morte marcou o fim de uma carreira brilhante, deixando um legado que ainda brilha na história de Hollywood. Debra Paget como Lilia. A interpretação de Debra Paget como Lilia, a filha dedicada de Dathan, permanece um de seus papéis mais memoráveis. Ela trouxe uma profundidade excepcional à personagem, equilibrando inocência e força interior em um drama épico. A delicada beleza e a graça de Debra se encaixavam perfeitamente no papel de Lilia, uma personagem envolvida no turbilhão da história bíblica. Sua atuação não apenas cativou o público, como também deixou uma impressão duradoura, consolidando seu status como uma das estrelas mais queridas de Hollywood. Nascida em Denver, Colorado, Debra vem de uma família com uma profunda tradição artística. Seu pai, Frank Henry Griffin, era um pintor talentoso, e sua mãe, Margaret Allen, tinha experiência no teatro. Crescer nesse ambiente criativo despertou a paixão de Debra pelas artes. Desde cedo. Aos 8 anos, Debra conseguiu seu primeiro papel profissional e aos 13 já atuava no palco em As Alegres Comadres de Windsor de Shakespeare. A mudança de sua família para Los Angeles abriu novas oportunidades para ela. Ela se matriculou em aulas de dança e teatro que lançaram as bases para seu sucesso posterior no cinema. Sua carreira decolou em 1948, quando estrelou o filme noir Scream in the City. Embora tenha sido uma estreia modesta, abriu caminho para oportunidades muito maiores. Em 1950, o papel de Debra no faroeste Broken Arrow impulsionou sua brilhante carreira. O filme foi um enorme sucesso e sua interpretação cativante de uma mulher indígena lhe rendeu aclamação generalizada. Esse sucesso a levou a um contrato de longo prazo com a 20th Century Fox e a uma série de filmes.
A beleza deslumbrante de Debra tornou-se sua marca registrada frequentemente, interpretando papéis que destacavam sua beleza e elegância marcantes. No filme Love Me Tender, 1956, ela contracenou com o lendário Elvis Presley, o que gerou rumores de um romance. Embora esses rumores nunca tenham sido confirmados, a atenção que o casal atraiu só aumentou seu charme. Embora a vida pessoal de Debra sempre tenha sido alvo de especulação da mídia, ela sempre se concentrou em sua carreira. Sua vida pessoal é marcada por vários casamentos, cada um dos quais acrescentou um capítulo diferente à sua história. Ela se casou 3 vezes e tem um filho. Seu último marido foi Ling Chie-kung, um executivo sino-americano do ramo petrolífero com quem se casou em 1962. Após o casamento, Debra se aposentou da carreira de atriz para se dedicar à família. Eles tiveram um filho, Gregory Kung. O casamento durou quase 2 décadas, mas eles se divorciaram em 1980, após deixar o mundo do entretenimento. Debra optou por uma vida mais tranquila e reservada. Agora, aos 92 anos, ela dedica seu tempo a criar o filho e a evitar os holofotes de Hollywood. Nina Foch oferece uma atuação comovente e majestosa como Bítia, a princesa egípcia que resgatou o menino Moisés do Nilo e o criou como seu próprio filho. Sua interpretação da princesa compassiva é graciosa e poderosa, capturando a essência de uma mulher dividida entre o dever e o amor. Um dos momentos mais memoráveis do filme é a comovente frase: "Você será uma filha do meu coração". Essa declaração captura o sentimento profundo e a determinação inabalável da personagem, acrescentando riqueza emocional à magnífica história bíblica de Cecil B. DeMille. Apesar das cenas épicas do filme, a atuação de Foch se destaca e deixa uma impressão duradoura, atestando seu talento. 9. As raízes artísticas de Foch são profundas. Nascida em uma família de artistas, ela foi criada por sua mãe, Consuelo Flowerton, atriz e cantora americana, e seu pai Dirk Foch, renomado maestro e compositor holandês cuja carreira abrangeu a Europa e os Estados Unidos. Após o divórcio dos pais, Foch se mudou com a mãe para Nova York, onde estudou piano, pintura e escultura antes de se dedicar à atuação. Com apenas 19 anos, Foch assinou um contrato com a Columbia Pictures, dando início à sua carreira. Seu primeiro papel foi em O Retorno do Vampiro, 1943, mas ela frequentemente atuava em filmes de baixo orçamento, onde seu talento continuou a brilhar. Filmes como Eu Amo um Segredo, 1945, e O Passado Sombrio, 1940. E 8 lhe renderam uma legião de fãs fiéis. Foch também ganhou reconhecimento nos palcos, estrelando sucessos da Broadway como John, Emma, Mary Mill e 947, e interpretando papéis clássicos de Shakespeare no Festival Shakespeare americano, demonstrando ainda mais sua versatilidade. Foch então trilhou um novo caminho no ensino da atuação, passando 4 décadas na Escola de Artes Cinematográficas da USC, onde formou a próxima geração de atores talentosos. Sua especialização também incluía treinamento de atores e direção teatral, deixando um legado duradouro no mundo do teatro e do cinema. As participações de Foch em séries populares como Murder, She Wrote e NCIS comprovaram seu apelo duradouro, consolidando sua posição como uma artista versátil e dedicada. A vida pessoal de Foch foi marcada por 3 casamentos, incluindo um breve com James Lipton, apresentador do programa Inside the Actors Studio. Ela teve um filho, o Dr. Dirk de Brito, que sobreviveu a ela. Nina Foch faleceu em 5 de dezembro de 2008, aos 84 anos, em decorrência de complicações da mielodisplasia
Suas contribuições para as artes, tanto como atriz quanto como professora, são amplamente reconhecidas, consolidando seu lugar como um ícone amado da era de ouro de Hollywood. Yul Brynner como Ramsés, o que torna uma atuação inesquecível. Para Yul Brynner, foi sua interpretação de Ramsés em Os 10 Mandamentos 1956, um papel que ainda é considerado um dos mais icônicos da história do cinema. Com seu olhar penetrante, presença imponente e voz autoritária, Brynner conferiu um carisma poderoso ao seu personagem que cativou o público mundial. Sua frase memorável: "Escreva, crie", foi tão impactante e envolvente que se tornou um momento inesquecível na história do cinema. O carisma. A presença cativante e a inconfundível cabeça calva de Brynner o tornaram instantaneamente reconhecível em Hollywood. Mas a vida de Brynner, assim como os papéis que interpretou, era envolta em mistério e intriga. Nascido na Rússia, Brynner frequentemente mantinha suas origens em segredo, às vezes alegando ser um homem meio suíço, meio japonês chamado Taiji Kan, da ilha de Sakhalin. No entanto, a verdadeira história revelada por seu filho em seus livros, Jul, o Homem que Queria Ser Rei Império e a Odisseia, pinta um quadro diferente. Brynner era, na verdade, filho de Marussia Dmitrievna, filha de um médico russo, e Boris Yulievich Brynner, um engenheiro de ascendência suíça, alemã e russa. Quando o pai de Brynner abandonou a família, sua mãe se mudou com ele e sua irmã mais nova Vera para Harbin, na Manchúria, antes de se estabelecerem em Paris em 1934. Lá Brynner frequentou o Lycée Montcel, mas logo abandonou os estudos fascinado pelo mundo da arte e das performances. Encontrou seu lugar entre os ciganos russos de Paris, tocando violão em casas noturnas vibrantes e se envolvendo profundamente na vida cultural. Sua carreira artística inicial incluiu um estágio no Théâtre Mathurins e até mesmo uma breve passagem como trapezista no famoso Cirque de Hiver. Sua paixão pela atuação levou Brynner aos Estados Unidos em 1941, onde estudou com o lendário Michael Chekhov. Sua estreia nos palcos em Noite de Reis impulsionou uma carreira de sucesso que rapidamente o levou à Broadway. Sua atuação em A Canção da Lira, ao lado de Mary Martin, atraiu considerável atenção, e o talento de Brynner logo lhe rendeu papéis principais na televisão e no cinema. No entanto, foi seu papel como Rei do Sião em O Rei e Eu que realmente alavancou sua carreira. O papel lhe rendeu um prêmio Tony e um Oscar, tornando um dos poucos atores a ganhar ambos os prêmios prestigiosos pelo mesmo papel. Na década de 1970, apesar de sua saúde debilitada, Brynner retornou aos palcos levando O Rei e Eu em turnê mundial. Suas performances foram tão cativantes como sempre, demonstrando sua dedicação à arte, apesar do câncer de pulmão que devastava seu corpo. No final da vida, Brynner tornou-se um defensor fervoroso do movimento antitabagista. Num ato de coragem, gravou um anúncio de utilidade pública, alertando as pessoas sobre os perigos do tabagismo, que foi transmitido após sua morte. Em 10 de outubro de 1985, Brynner faleceu aos 65 anos, vítima de câncer de pulmão. Ele foi sepultado na tranquila abadia de Saint-Michel-de-Bois-Aubry, na França. Seu legado como uma das estrelas mais brilhantes e excepcionais de Hollywood permanece vivo, servindo como uma profunda homenagem ao seu talento extraordinário e à sua popularidade duradoura. Judith Anderson como Memnet. A atuação de Judith Anderson como Memnet em Os 10 Mandamentos, 1956, continua sendo um exemplo clássico de como transformar um papel coadjuvante em uma performance muito mais impactante. Como a mente maquiavélica que detém a chave para a verdadeira identidade de Moisés Anderson, conferiu à sua personagem uma dignidade fria e uma malícia sutil, com falas memoráveis. Como: "Você vai se lembrar do que eu disse.
ela adicionou uma camada de mistério e suspense à monumental, obra épica de Cecil B. DeMille. Sua presença permaneceu na memória do público muito depois do fim da cena, deixando uma impressão duradoura. Frances Margaret Anderson nasceu em 10 de fevereiro de 1897 em Adelaide, Austrália do Sul. Sua trajetória rumo à fama não foi fácil. Após se mudar para Nova York em 1918, Anderson perseguiu seus sonhos de ser atriz, mas seus primeiros anos foram difíceis, enfrentando a pobreza e problemas de saúde. Apesar desses obstáculos, ela perseverou e eventualmente começou a conseguir papéis em peças de teatro, onde seu talento inegável começou a se destacar. Na década de 1930, Anderson já havia se consolidado como uma das atrizes de teatro mais respeitadas de sua época. Rapidamente se tornou uma estrela da Broadway, recebendo a aclamação da crítica por sua impressionante interpretação de Lady Macbeth, papel que reprisou inúmeras vezes ao longo de sua carreira. Sua atuação como Macbeth na adaptação televisiva da peça, vencedora do Emmy em 1960, tornou-se uma de suas performances mais célebres. Talvez ainda mais lendária tenha sido sua relação com Medea, cuja atuação premiada com o Tony em 1948 se tornou sua personagem definitiva. A transição de Anderson para Hollywood não foi menos significativa. Ela foi indicada ao Oscar por sua poderosa interpretação da Sra. Danvers em Rebecca 1940 de Alfred Hitchcock, que consolidou seu status como uma das vilãs mais memoráveis da história do cinema. Ela continuou a cativar o público em filmes como Laura e Gata em Telhado de Zinco Quente, demonstrando uma notável capacidade de atrair a atenção, mesmo nos papéis mais concorridos. Sua excepcional contribuição para as artes foi oficialmente reconhecida em 1960, quando foi nomeada Dama Comandante da Ordem do Império Britânico. Anderson continuou a surpreender o público mais tarde em sua vida, aparecendo na série de televisão de longa duração Santa Bárbara no final da década de 1980. E um papel que lhe rendeu uma indicação ao Emmy diurno. Aos 87 anos, ela fez seu retorno triunfal às telonas em Star Trek 3, A Procura de Spock, 1984, interpretando a alta sacerdotisa. Encorajada por seu sobrinho, o retorno foi um sucesso estrondoso, rendendo-lhe uma indicação ao Prêmio Saturno. Apesar da carreira de sucesso, a vida pessoal de Anderson foi marcada por casamentos e relações conjugais. Ela se casou 2 vezes, mas não teve filhos. Um fato que mais tarde recordou com humor sarcástico. Judith Anderson morreu de pneumonia em 3 de janeiro de 1992, aos 94 anos, pouco antes de completar 95. Seu legado permanece como o de uma das maiores atrizes de todos os tempos, celebrada por sua marcante presença em cena, papéis inesquecíveis no cinema e capacidade incomparável de interpretar personagens complexos. Como Dathan, o ambicioso e sedento de poder sumo sacerdote Robinson combinou habilmente charme e ameaça, demonstrando uma notável capacidade de dar complexidade a personagens moralmente ambíguos, com sua presença magnética, diálogos afiados e olhar penetrante. Robinson transformou o papel em um personagem verdadeiramente cativante, cuja determinação implacável em alcançar seus desejos o tornou inesquecível. Essa atuação consolidou a reputação de Robinson como um dos atores mais dinâmicos de Hollywood. Nascido em Bucareste, na Romênia, Robinson não teve um caminho fácil até Hollywood. Aos 10 anos, emigrou para os Estados Unidos e se estabeleceu na cidade de Nova York com sua família, aluno talentoso com uma profunda paixão pelas artes. Robinson logo percebeu que atuar era sua vocação. Após adquirir experiência no teatro e em pequenos papéis no cinema, ele finalmente alcançou o sucesso em Hollywood com o inesquecível papel de Rico Bandello em Little Caesar, 1931. Como um gangster implacável,
Robinson apresentou ao público a imagem de durão que mais tarde definiria sua carreira em inúmeros filmes. A carreira de Robinson abrangeu 5 décadas e incluiu mais de 100 filmes e 40 peças da Broadway. Embora frequentemente escalado para papéis de gangsters durões, o que realçava sua personalidade imponente, Robinson também era hábil em retratar a natureza multifacetada do crime. Seja como o vilão frio e calculista, em Double Indemnity, ou o herói vulnerável, em Key. Largo, as performances de Robinson ressoaram profundamente com o público, consolidando seu lugar como uma das estrelas lendárias de Hollywood. Além de sua carreira de ator, Robinson também foi um defensor ferrenho da justiça social, particularmente em sua oposição ao fascismo e ao nazismo nas décadas de 1930 e 1940. Seu ativismo político o levou a depor perante o Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara durante o macartismo, embora tenha sido absolvido de todas as acusações. Apesar das pressões pessoais e profissionais da época, a carreira de Robinson floresceu e ele permaneceu uma figura respeitada em Hollywood. Os interesses de Robinson iam além da atuação, incluindo uma profunda paixão por colecionar arte. A partir da década de 1930, Robinson construiu uma das mais importantes coleções de impressionistas franceses em Hollywood, incluindo obras de artistas renomados como Renoir, Degas, Picasso e Van Gogh. A coleção tornou-se um pilar de seu legado, embora não sem seus desafios. Na década de 1950, Robinson enfrentou dificuldades financeiras e contraiu dívidas para continuar colecionando arte. Sua vida pessoal também sofreu quando ele perdeu metade de sua valiosa coleção em um divórcio conturbado em 1956. No entanto, o amor de Robinson pela arte e sua determinação levaram à recuperação de muitas dessas obras nos anos seguintes. Infelizmente, Edward G. Robinson faleceu em 26 de janeiro de 1973 aos 79 anos após uma luta contra o câncer de bexiga. Após sua morte em 1973, parte da coleção de arte de Robinson foi vendida por $5 milhões, o equivalente a cerca de $30 milhões hoje. O leilão não apenas reforçou seu status como ícone do cinema, mas também consolidou seu legado como um importante colecionador de arte